Bem, meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, hoje, dia 6 de outubro de 2020, né? E nós estamos reiniciando o nosso Livro dos Espíritos. Semana passada nós fizemos o estudo da introdução, item 1, e hoje nós vamos entrar na introdução, item 2. É uma introdução muito rica, esse item 2. E então merece que a gente se mantenha bastante atento para a gente poder entender tudo que está aqui, está sendo trazido pelos amigos espirituais, né? Espero que a gente possa realmente aproveitar ao máximo essas reflexões. Então, nós vamos começar aqui na introdução, item 2, que inicia assim: a outra palavra, acerca da qual importa igualmente que todos se entendam, por constituir um dos feixos de abóboda de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias, à míngua de uma acepção bem determinada, né? Então, ele está falando aqui sobre uma outra palavra que realmente deixa algumas dúvidas. E ele ainda usa o termo aqui, a míngua de uma acepção bem determinada, né? Carente de uma definição exata. Então, ele está fazendo observações aqui que tem palavras que não têm um significado exato. Da mesma maneira que no item 1, ele conversou, né, sobre os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo. E ele foi explicando, mostrando a diferença entre falando sobre os termos espírita e espiritismo. Então, ele teve que falar sobre a questão da pobreza da língua, a dificuldade que é entender um texto quando tem poucas palavras para poder explicar tudo. Então, às vezes, uma mesma palavra, ela serve para explicar 3, 4 coisas diferentes. Isso acaba trazendo o quê? Falta de entendimento. Então, ele fala aqui, a outra palavra, acerca da qual importa igualmente que todos se entendam, por constituir um dos fechos de abóboda de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias. A míngua de uma acepção bem determinada, quer dizer, é poucas palavras para definir tantas coisas. E ele diz, é a palavra alma. É essa palavra que precisa ser muito bem entendida o seu significado, porque senão vai trazer muita confusão para nós podermos compreender a doutrina e essa obra aqui. Então ele diz aqui, a divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Significa o seguinte, cada pessoa tem a sua própria definição de alma. Então, um diz que alma é isso, outro diz que alma é aquilo, e isso dá uma confusão danada, porque, no final, as pessoas se confundem sobre o que seria a alma. Uma língua perfeita, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Seria uma maravilha, né? Principalmente para o estrangeiro. O sujeito chega aqui no Brasil e, às vezes, uma palavra
serve para várias coisas. Aí o indivíduo não consegue se entender. Da mesma maneira, quando a gente vai para outro país, eles têm lá seus regionalismos. Quem vai entender a seguinte frase: pau que nasce torto morre torto. Isso querendo se o cara disser, tá falando do pau, eu entendo. Mas essa frase não é pro pau. Ela tem um significado. Tá se referindo a uma pessoa. Como é que o sujeito que é de outro país vai entender essa frase? E outras, né? Outras palavras que servem para um monte de coisa. Então fica difícil aprender, no caso, falando da língua portuguesa, porque são inúmeras expressões. Então ele fala aqui, seria uma maravilha se numa língua cada ideia fosse expressa por um termo próprio e houvesse uma palavra para representar cada coisa. Seria a língua perfeita, não é? E não haveria confusão. Segundo uns, e agora ele vai trazer algumas teorias, tá? Então ele diz assim, tanto é teoria que ele diz assim, segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Para uns, a alma é isso, o princípio da vida material orgânica. Tá vivo, a alma tá aí. Seria a alma, o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Então, para uns, alma é isso. Nasceu, cresceu, reproduziu, morreu. Alma. Isso se estende também para a planta, não é verdade? Que a planta não faz isso? Faz. Ela germina, ela cresce, ela reproduz e ela morre. Acabou tudo. O animal e o homem. Então, para uns, alma é isso. É aquilo que nasce, cresce, reproduz e morreu. Acabou. Então, para uns, alma é isso. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É um materialismo puro. Neste sentido, e por comparação, diz-se de um instrumento rachado, que nenhum som mais emite, não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa, né? Então, é como ele diz aqui, seria como um instrumento rachado, que nenhum som mais emite. Morreu, ficou velho, joga no lixo, acabou. Então, para alguns, a alma seria isso. Pensam outros, agora vem outra teoria. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Então, alguns acham que a alma seria esse, um princípio de uma inteligência, um agente universal, do qual cada pessoa, cada ser, vai lá e absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum, a se confundir com tudo. Então, para uns, a alma seria o seguinte: tem lá um ser maior que sai distribuindo energias para vários seres inteligentes. E esses seres viveriam durante um tempo, quando eles morressem, todos eles voltariam para o ponto de origem. E ali se perderiam, desapareceriam dentro daquele todo maior, né? E aí ele diz aqui, como os regatos e os rios voltam ao mar, de onde saíram.
Essa opinião difere da precedente. É um pouco diferente da outra, da primeira, tá? É um pouco diferente da primeira, em que nessa hipótese não há em nós somente a matéria, subsistindo alguma coisa após a morte. Na segunda tese, na primeira tese, depois que morre, acabou tudo. É aquela que nasceu, cresceu, reproduziu, morreu, tudo desapareceu. Essa é a primeira teoria. Nessa segunda teoria, que é um ser maior que distribui centelhas, essas centelhas vão se desenvolver. Quando morrerem, elas não vão desaparecer de todo. Durante algum tempo elas vão existir, mas voltarão ao principal e ali elas vão se dissolver. Ela ainda fala um pouquinho sobre a vida após a morte, sobre a existência de alguma coisa além, tá? Mas é quase como se nada subsistisse. Porque, pelo que ela diz, depois que o indivíduo morre, ele ainda vai viver algum tempo até desaparecer do todo universal. E aí depois ele desaparece. Então é quase igual a outra, só que dá um pouquinho de existência ainda após a morte, tá? Mas é quase como se nada subsistisse. Porquanto destituídos de individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus e cada ser um fragmento da divindade. Simples variante, uma variante do panteísmo. Então, se a gente observar bem, a primeira teoria é quase igual à segunda. A única diferença é que ela dá, depois da morte, um certo tempo de existência daquele ser, mas depois ele volta para o todo, que seria Deus, aonde ele perderia sua individualidade e desapareceria. Agora tem outra teoria. Segundo, seria uma terceira teoria. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade após a morte. Essa já é diferente. Essa diz que a alma... E essas três teorias é para a gente entender o sentido da palavra alma, que nas três eles usam a palavra alma. E quando eles falam da palavra alma, você não sabe qual é a primeira. Essa alma é o quê? Essa primeira teoria do desapareceu? Ou é aquela outra que parece com o panteísmo? Ou é essa que está aparecendo aqui? Não é? Então ele diz aqui, esta acepção é sem contradita a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino, entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Então, os espiritualistas que nós estudamos na aula passada, que são aqueles que acreditam que depois da morte do corpo físico, o espírito sobrevive, esses acreditam nesse tipo de alma. Mas lembra que nós falamos que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita? Então, o católico, o budista, o evangélico, o maometano, ele acredita nisso aqui. Que depois da morte do corpo físico, a alma sobrevive, independente da matéria, conservando a sua individualidade. Então, essa terceira teoria é aquela que atende a todos os espiritualistas. Agora, dentro dessa teoria, há várias diferenças. Porque uns acreditam que a alma sobrevive independente, né? Conserva sua individualidade, mas vai dormir, ficar dormindo até o dia do juízo final, lembra? Uns dizem isso. Outros dizem que uns que fizeram a coisa boa vão para o céu,
e os que não fizeram vão para o inferno. E vão ficar eternamente no céu ou no inferno, sem direito à mudança. Outros acreditam que essa alma continua, mas não aceitam a ideia de que ela se comunique. Então a gente vai percebendo que todos os espiritualistas, eles acreditam que a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, conserva sua individualidade após a morte. Mas dentro dessa ideia aqui, há divergências, há diferenças, tá? Mas é uma ideia geral, que atende a todos os espiritualistas, tá? Sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que estas três aplicações do termo alma correspondem a três ideias distintas, que demandariam para serem expressas três vocábulos diferentes. Então, ele diz que o ideal seria que para essas três ideias, aquele que a alma, depois que morre, tudo acaba, aquele que parece com a panteísta e esse que dá à alma uma independência, ele acha que deviam ter três nomes diferentes. Porque aí as pessoas saberiam melhor o significado. Sabe por quê? Porque quando nós estudarmos o Livro dos Espíritos, começarmos a estudar, a palavra alma aqui vai aparecer de várias formas. E nós, ao lermos um texto, nós vamos ter que saber qual é a alma de que o autor está falando. De que alma ele está falando? Então, a gente tem que conhecer esses significados para poder identificar. Ah, aqui está falando dessa alma que parece com a alma panteísta. Aqui está falando dessa alma que acabou tudo. Essa aqui é uma alma, está falando da alma espiritualista. Senão você não vai entender. Por isso que ele está tentando explicar detalhadamente o significado de cada palavra alma, para que quando a gente vai estudar as perguntas, a gente saiba de que alma Kardec está perguntando, de que alma os espíritos estão respondendo. Senão você lê o Livro dos Espíritos e no final alguém pergunta, o que é alma? E você vai dizer, eu não sei não. É muita coisa. Então, por isso ele está sendo muito assim metódico para poder mostrar a diferença entre um termo alma e o outro termo alma. Já que não tem uma palavra para cada uma das teorias, então ele tem que explicar bem o que é cada uma delas, tá? Aí ele diz aqui, aquela palavra tem, essa palavra alma, pois tríplice acepção, três acepções, e cada um do seu ponto de vista pode com razão defini-la, como faz. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias. Então, o materialista, muitas vezes usa a palavra alma, mas para ele, essa palavra alma tem um sentido. Morreu, acabou. Para o materialista. Para o panteísta, essa palavra alma, ele usa a palavra alma, tem outro sentido. E para o espírita vai ter outro sentido, né? Então ele diz que o problema é a língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se a acepção do termo alma a uma daquelas ideias. Então ele quer fixar o termo alma para uma daquelas ideias. A escolha é indiferente. Qual delas eu vou escolher? Isso é indiferente. O que se faz mistério é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção vulgar. E por isso chamamos alma ao ser imaterial, individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Então, o que ele vai fazer? Eu vou escolher um desses três.
para dar o nome de alma. Escolhi esse, que é o terceiro, que atende ao pensamento espiritualista. Para ele, a alma vai ser imaterial, individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. É isso aí que ele vai fazer. Então, ele vai chamar de alma isso. Tá? Mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Mesmo que fosse um produto da nossa fantasia, ainda precisaria de um termo para designar isso. Na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das duas outras ideias, a que corresponde a palavra alma, denominamos princípio vital. Ele agora vai começar a definir algumas coisas. Princípio vital. O princípio da vida material e da vida orgânica, tá? O princípio da vida material e da vida orgânica. Qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então, ele vai precisar falar de algumas coisas, então ele vai começar a falar de algumas coisas que vão envolver a alma. Então, a primeira coisa, tá? Ele diz aqui, na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das duas outras ideias, a que corresponde a palavra alma, denominamos princípio vital, o princípio da vida material e da vida orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então, quando um ser que tem vida material e orgânica surge, aparece, nasce. Essa vida, que nós podemos chamar de vitalidade também, acontece porque esse ser é portador de uma coisa chamada princípio vital, tá? Que é a mesma coisa que fluido vital. Tá? É esse princípio vital que vai dar a vitalidade aos seres da vida material e da vida orgânica. Então, todo ser orgânico é portador desse princípio vital. Que é o quê? O que é o princípio vital? É uma modificação, transformação do fluido universal. Eu vou tentar dar uma explicação aqui sobre algumas coisas. Primeiro, no universo existem, basicamente, 3 elementos, né? 3 elementos. O elemento criador. Aqui eu não estou falando de Deus absoluto. Eu estou falando do elemento criador. Tá? O elemento material e o elemento espiritual. E lá, no livro dos Espíritos, fala que a esse vai se unir o fluido universal. Então, eu poderia até dizer que, didaticamente, nós temos 4 elementos. O poder criador, o elemento material, de onde tudo da matéria sai, o elemento espiritual, que é chamado de espírito com letra minúscula, e o fluido cósmico universal. O fluido cósmico está muito ligado ao elemento material. É desse fluido cósmico que sai esse princípio vital, que ele vai estar na natureza. No momento que o espírito se une, que o espírito com seu perispírito se une à matéria, esse elemento é acionado. Esse elemento acionado. E a presença desse elemento, princípio vital, nesse conjunto, espírito, perispírito
e corpo físico, que vai dar a vida, que vai proporcionar a vida. Aí a pessoa vai dizer assim, e a planta? A planta tem perispírito, o vegetal? Não como nós definimos o perispírito humano. Não como nós definimos o perispírito humano. Mas ele tem uma energia sutil ali formada. E é essa energia sutil que também, onde estará presente também o princípio vital adequado à planta. Por isso ela vai ter vida. E o mineral? Não. No mineral não tem princípio vital. Então o mineral não tem vida orgânica. Então ele diz aqui, o princípio vital é o princípio da vida material e orgânica. Qualquer que seja a fonte de onde promane. Princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Quem tiver, vamos dar uma olhadinha aqui no próprio Livro dos Espíritos, na questão 60. Questão 60. Tá lá, capítulo 4 do princípio vital, seres orgânicos e seres inorgânicos, né? De uma forma bem simples, vamos dizer assim, nós sabemos que aprendemos, assim, bem basiquinha, que os seres orgânicos são os seres que têm vida, que os inorgânicos não têm vida, não é verdade? Foi assim que nós aprendemos, de uma forma bem simples. Inorgânicos não têm vida, orgânicos têm vida, tá? É o que ele diz aqui. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Boca, ouvido, nariz, essas coisas. Órgãos reprodutores, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nesta classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então, de uma forma, numa visão do século XIX, tá? Aqui é baseado na ciência do século XIX. Não podemos esquecer disso. Ele dá essa explicação. Item 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Ele não está falando de vitalidade. Ele está falando de atração, tá? Que vai envolver os elementos. Por exemplo, as ligações químicas entre os seres inorgânicos. Não tem ligações químicas? Nós temos reações químicas. Os compostos vão se atraindo. Então, há uma atração entre os elementos químicos, tá? Nos seres orgânicos, também não tem elementos químicos. Nos seres orgânicos tem carbono, ou não tem? Tem zinco, tem níquel, tem cálcio, tem magnésio, tem sódio. E quando tem sódio demais, dá um problema, não dá? Dá um problemão quando tem sódio demais. Tem ferro, quando falta ferro também dá um problema, uma anemia, não é verdade? Potássio, eu sou uma pessoa que eu tenho um problema grave quando falta potássio. Aí, de vez em quando eu tenho que estar comendo uma banana, né? E etc. Então, nós também temos elementos inorgânicos do nosso corpo. E eles também vão reagir. Eles também vão sofrer essa força de atração. Então, ele não está falando aqui da vitalidade.
Ele está falando da lei de atração que envolve os elementos químicos. Essa lei da atração na natureza, ela é igual para todos os seres orgânicos e seres inorgânicos. Ela é igual para todos, a lei de atração. Então, ele não está falando de vitalidade. Questão 61. A diferença entre a matéria, a pergunta, a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos, e ele diz aqui, a matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos está animalizada, tem vitalidade. Então, olha a pergunta. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos, a matéria é sempre a mesma. Por que a matéria é sempre a mesma? Porque os corpos orgânicos e os inorgânicos foram formados a partir de quê? Do fluido universal, não é? Então a matéria é sempre a mesma. Eles todos foram formados a partir do fluido universal. Então, a matéria é sempre a mesma. Tudo é uma modificação do fluido cósmico universal. Mas nos seres orgânicos, ela está com vitalidade, que ele fala, ele diz essa animalizada, né? Questão 62. Qual a causa da animalização, da vitalidade da matéria nos seres orgânicos, nos seres animais, racionais ou irracionais, e no vegetal? Qual é? Sua união com o princípio vital. Esse princípio vital, que quando um corpo orgânico se forma, ele dá o start. Ele dá o start. Então, esse princípio vital, ele está no fluido universal. Ele está no fluido universal. Então, quando esse corpo orgânico, ele se une, né? O corpo orgânico se une com o espírito, um princípio inteligente, ele dá o start. E aí, ele animaliza a matéria. No caso do mineral, ele pode ter até energia, mas ele não vai habitar um corpo orgânico. Então, ele não vai ter o start. Não vai ter vida. Então, a causa da animalização, da vitalidade da matéria, é sua união com esse princípio vital que está presente. Ele está presente na natureza. E quando o espírito, ou o princípio inteligente, se une a um corpo orgânico, ele dá o start. Então, esse princípio vital é a mesma coisa que nós chamamos de fluido vital. Inclusive, a palavra fluido vital, Kardec começou usando essa palavra algumas vezes. Mas depois, ele parou. Ele usou poucas vezes a palavra fluido vital. Ele vai usar mesmo princípio vital, tá? 63. O princípio vital, olha ele vindo para... O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Uma e outra coisa. A vida aqui que ele está falando é vitalidade. A vida é um efeito devido à ação de um agente, que é o princípio vital, sobre a matéria. Só há vitalidade se esse princípio vital, tá, agir sobre a matéria. Esse agente, que é o princípio vital, sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente, esse princípio vital. No momento que a matéria perde o princípio vital, o que acontece? Ela desagrega.
O ser morre. Vamos falar tudo sobre isso depois. Ele dá a vitalidade, a vida, a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, ele é causa e efeito. Ele dá a vida e os seres só poderão viver se ele estiver presente no organismo. Por isso ele é causa e efeito. Entendeu para entender? Gente, se alguém não estiver entendendo, fala, tá legal? O assunto, ele é um pouco pesado. Então, eu gostaria que vocês levantassem o dedo, perguntassem alguma coisa. Se eu não souber responder, eu vou pesquisar, tá? Então, ele é causa e ele é efeito. Ele é causa da vida. E a vida existe, a vitalidade existe por causa dele. Vocês querem ver uma coisa? Eu não ia falar sobre isso hoje, não, mas vou falar. Vamos ver três situações. Três situações, tá? Vamos prestar três situações. A pessoa está em coma. A pessoa está em coma. O corpo tem princípio vital. O corpo recebe o princípio vital. Os órgãos têm uma atividade, não tem? Enquanto os órgãos estão tendo essa atividade, eles estão potencializando esse princípio vital. E nós podemos ainda potencializar isso mais ainda com a alimentação. Porque os vegetais também não têm princípio vital? Tem. Então, nós comemos, nos alimentamos, mais princípio vital. Então, os órgãos estão em atividade, potencializando esse princípio vital, fazendo com que ele fique cada vez mais forte. A pessoa entrou em coma. Mas enquanto os órgãos estiverem em atividade, em boa atividade, aquele corpo vai ficar ali. Ele vai ficar ali por quê? Porque o órgão está funcionando, potencializando o princípio vital, e a pessoa que está em coma, ela não é alimentada? Ela é alimentada. Recebe soro. Eu conheço uma senhora, eu não vou dizer o nome, mas é a mãe de um companheiro nosso, que ela já está há mais de 6 anos internada no hospital com Alzheimer. Os órgãos, uma beleza. Ela já está totalmente assim, vamos dizer, já não acompanha mais nada. E há muito tempo podemos dizer isso. Mas o corpo, ela está, logicamente, diminuindo, né? Porque ela vai ficando cada vez mais... Mas, olha, não tem pressão alta, não tem pressão baixa. Tudo funciona. Por quê? Ela recebe alimentação, né? Nós sabemos como a alimentação é dada para essas pessoas, né? Ela recebe alimentação. Os órgãos estão fortes, estão trabalhando, potencializando esse princípio vital. É a vida orgânica. É a vida orgânica. Tem pessoas que as pessoas dizem assim, o espírito já partiu, mas a máquina está lá, respirando, sendo alimentada, trabalhando. Então, recebe o fluido, o princípio vital, conforme a máquina trabalha, potencializa aquele princípio vital, fica uma beleza. Agora também acontece outro problema. A pessoa, princípio vital, tá tudo fica doente, muito doente. Aí ela vai ficando organicamente fraca. O corpo, os órgãos já não conseguem funcionar satisfatoriamente. O fluido, o princípio vital de que ela possui já não vai ser potencializado com força pelos órgãos. Então, há uma escassez de princípio vital. E a pessoa vai ficando cada vez mais debilitada, porque, como os órgãos já não estão funcionando bem, já não potencializam o fluido vital.
E é o fluido vital que faz os órgãos funcionarem, entendeu? Ele, ao mesmo tempo que é potencializado pelos órgãos, é ele que dá força aos órgãos para trabalharem. Aí a pessoa vai enfraquecendo e pode morrer. E o terceiro caso, o suicida. É aquela pessoa plena de princípio vital, ou fluido vital, como a pessoa quiser usar, porque os dois termos dizem a mesma coisa, e de repente a pessoa destrói os órgãos. Ela destrói seus órgãos. E o princípio estava, aquele corpo cheio de princípio vital. Dá um problemão, como nos mostrou a irmã, a companheira Ivone Amaral Pereira. Porque aquele espírito desencarna. E o que vai acontecer com aquele princípio vital? Vai acompanhar o perispírito. E vai ser muito grave a situação. Quem quiser conhecer um pouco mais, pega os primeiros capítulos do livro Memórias do Suicida. Porque aquele espírito vai ter que gastar aquele princípio vital. Então, o princípio vital, podemos dizer, ele é aquele que proporciona a vitalidade aos seres orgânicos. Então, vamos voltar lá, onde nós estávamos. Então, o princípio vital, o princípio da vida material e da vida orgânica. Qualquer que seja a fonte de onde promane. Princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então, ele mostra que os seres inorgânicos não possuem princípio vital. Aqui vai ter uma divergência de tradução, tá? Por quê? Em alguns livros vai estar escrito assim: pois que pode haver vitalidade, vida aqui como vitalidade, com exclusão da faculdade de pensar. Sim, as plantas. As plantas. Não é vida sem a faculdade de pensar? Sim, a planta tem vida orgânica, tem princípio vital, mas ela não raciocina. Aí, em alguns livros, vai estar escrito assim: o princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Já em outros está assim: com exclusão da faculdade de pensar, para uns o princípio vital é a propriedade da matéria. Tá? Tem essa diferença, traduções mais antigas e traduções mais novas. Por isso que eu fiz lembrando isso aqui. Quando ele diz dessa tradução mais nova, na mais nova ele diz: o princípio vital é coisa distinta e independente, tá? Por quê? Porque ele diz, está ligada à condição de existência de um ser orgânico. Significa o quê? Que o princípio vital na planta não é o mesmo princípio vital do ser humano. O mesmo princípio, o princípio vital que é encontrado na planta não é o mesmo encontrado no ser humano. Tudo é princípio vital, mas eles serão diferentes de acordo com os seres. O princípio vital encontrado nos animais, ele tem outras características. Tudo é princípio vital, mas tem o princípio vital adequado aos vegetais, tem o princípio vital adequado aos animais irracionais e o princípio vital adequado aos homens. A gente tem que ter essa ideia, para não pensar que é o mesmo princípio vital, tá? Aí ele diz aqui, o que em alguns livros não tem, mas agora são teorias também. E ele diz assim, para uns, tem outros que dizem, o princípio vital é uma propriedade da matéria. E nesse aqui ele coloca, para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, por isso que eu estou dizendo que é teoria, e esta é a ideia mais comum, ele não diz que é a mais correta, ele diz que é a mais comum. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está lendo, gente. Ele diz, e esta ideia mais comum, ele reside em um fluido especial.
que é o fluido universal. Universalmente espalhado e do qual cada ser orgânico absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz, tá? Então, ele está dizendo que o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Esse seria, então, o fluido vital. Aqui é uma das poucas vezes que ele vai usar a palavra fluido vital. Esse seria, então, o fluido vital, que é o princípio vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso. Tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tá pesado? Tá complicado? Mas se a gente não entender isso, não vamos entender as perguntas do livro dos Espíritos. Porque ele vai falar de princípio vital, ele vai falar de espírito com E minúsculo, com E maiúsculo. Tudo isso a gente vai ter que estudar. E a gente vai ter que ter isso muito bem colocado na cabeça para podermos entender as perguntas que Kardec vai fazer e as respostas que vão dar. Mas vamos lá, vamos devagarzinho, tá? Seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. É o princípio vital. Então, os seres orgânicos têm em si essa força íntima, que é o princípio vital, ou o fluido vital, que determina esse fenômeno da vida. E quando essa força acaba, essa vida acaba também. O que a vida material é comum a todos os seres orgânicos? Aí ele diz aqui, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos, independe da inteligência? É verdade. A vida material independe da inteligência. Planta não tem inteligência, tá? E do pensamento. Isso é uma verdade. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas, isso é uma verdade. Nós temos 3 espécies orgânicas: vegetal, animal, e dentro do animal a gente divide entre racionais e irracionais. Mas inteligência e pensamento, desses 3, só 2 possuem. Ou melhor, só uma possui, são os animais. O animal irracional, ele tem uma espécie de inteligência. Não é igual ao do homem, mas ele tem. Então, entre mineral, tira fora, não entra aqui. Nós temos o vegetal e o animal. Entre vegetal e animal, só o homem, só os animais têm inteligência e o pensamento. Tá? Então ele diz aqui que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas, que é dos animais. Tá? Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, agora ele, vamos dizer assim, diminuiu o negócio. Agora ele vai falar só dessa espécie orgânica que tem inteligência e pensamento. Ele restringiu. Então ele diz aqui, finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma, entre as duas, há uma, dotada também de senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras. É o homem. Então ele fala que entre as espécies orgânicas, há uma que tem um pensamento e inteligência e a outra que não tem. Depois ele diz que entre essas espécies orgânicas que têm pensamento inteligente, só uma tem superioridade de inteligência sobre a outra, é o homem. Então ele diz aqui, concebe-se que, com uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo, nem o panteísmo. Ele volta ao termo alma. Não exclui,
Porque para o materialismo, o materialista, alma é aquilo que é criado quando o corpo nasce e desaparece quando o cara morre. Então ele chama isso de alma. E o panteísta nós já falamos. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, a que então dará um nome qualquer. Assim, aquela palavra não representa uma opinião. Então, quando você fala de alma, a palavra alma, ela não tem uma opinião, só a palavra. É um proteu. Proteu, ele diz aqui, na mitologia grega, é um deus marinho que podia assumir diferentes formas. Por extensão de sentido, é indivíduo que muda facilmente de opinião. Então, a palavra alma é um proteu, que ela pode ter diferentes definições. É um proteu que cada um ajeita a seu bel prazer. Daí tantas disputas intermináveis. Aí aqui ele vai fazer uma coisa muito interessante. Evitar-se-ia igualmente a confusão, é aquela questão dele querer uma palavra para cada significado. Aí ele diz assim: evitar-se igualmente a confusão, mesmo usando-se do termo alma nos três casos. Então ele vai tentar dar uma facilitada nessa situação, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo, especificando o ponto de vista em que se está colocado ou a aplicação que se faz da palavra. Então ele diz assim, ó, quer vir resolver isso? Pega a palavra alma e coloca um qualificativo junto dela. A gente não faz assim, guarda. Alguém falou guarda. E que guarda é esse? Ah, é guarda-chuva. Ah, tá legal. É guarda-roupa. Ah, tá legal. É guarda noturno. Ah, tá legal. É guarda-sol. Mas tira a palavra chuva, roupa, noturno e sol. E fala guarda. E você vai dizer, que guarda? Então ele diz, vamos colocar um qualificativo do lado da palavra alma para a gente entender que alma é essa que nós estamos tratando. E aí ele vai começar. Kardec não era fácil, né? Então ele diz aqui, especificando o ponto de vista em que se está colocado ou a aplicação que se faz da palavra. Esta, quer dizer, a palavra alma, teria então um caráter genérico. Vamos partir de que alma é uma palavra que tem um caráter genérico. É igual guarda. É igual guarda. Tem um caráter genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e do senso moral. Então, a palavra alma tem um caráter genérico. Ela pode significar as três coisas. O princípio da vida material, lembra lá dos materialistas que desaparece quando morre? O princípio da inteligência, aquela dos panteístas, e o da moral. É igual guarda. Vamos pegar a palavra alma. Agora, ele vai começar a querer dar um entendimento para isso. Que se distinguiriam mediante um atributo. Ele quer dar um atributo para cada palavra. Como os gases, por exemplo, que se distinguem aditando-se ao termo genérico as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Agora que vem o X da questão, gente, presta atenção. Poder-se assim dizer, e talvez fosse o melhor, eu vou usar a palavra alma com a palavra vital do lado. Alma vital. O que poderia ser alma vital? A alma vital indicando o princípio da vida material. Então, quando ele, no livro dos Espíritos, usar a palavra alma, nós vamos ter que observar o contexto. Porque se ele está falando de princípio da vida material, ele está falando da alma vital. É agora que ele vai começar a diferenciar a palavra alma. Alma vital é a alma que se refere ao princípio da vida material. Alma intelectual, o princípio da inteligência. E a alma espírita, não é espírita da doutrina espírita, não. É a alma ligada a espírito. O da nossa individualidade após a morte. Vamos voltar na alma intelectual.
Ela não se refere aos homens apenas, não, hein? Então vamos lá. Como se vê, tudo isso não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nós nos fazermos entendidos. De conformidade com essa maneira de falar, agora ele vai explicar. A alma vital seria comum a todos os seres orgânicos. Todos os seres orgânicos, a partir da sua criação, não adquirem vitalidade? A planta, quando ela é criada, ela adquire vitalidade. Ela não pensa, ela não chora, ela não raciocina. Mas ela tem vitalidade. Nasce, cresce, reproduz e morre. Os animais irracionais, assim que nascem, adquirem vitalidade. E os homens também. Então, quando ele quiser falar da alma material, da alma vital, ele está se referindo aos seres quando eles adquirem vida, tá? Vitalidade. É a alma vital. Seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. Agora, quando ele vai falar da alma intelectual, pertenceria aos animais e aos homens. Por que intelectual? Porque intelectual vem de intelecto, vem de pensamento. Os animais pensam. Então, quando ele estiver falando dando a entender na alma intelectual, ele não está falando de planta. Ele está falando dos animais, incluindo aí a raça homem. E quando ele fala da alma espírita, não é doutrina espírita, é alma do espírito, ele está falando somente ao homem. Porque nós vamos estudar uma coisa depois que vai dar outro nó, que a gente vai ter que tomar cuidado, é sobre o elemento material e o elemento espiritual. Quando é que eu uso a palavra espírito com letra minúscula? Vou dar uma dica para vocês. A palavra espírito com letra maiúscula só começa a ser usada por Kardec a partir da questão 76. Sabe por quê? Porque somente a partir da questão 76 ele começa a falar sobre espírito. Até a questão 75 ele só fala do elemento espiritual, que não é o espírito. Ele, até a questão 75, só vai tratar do elemento espiritual. Aí é aquela coisa, às vezes a gente escreve a palavra espírito com letra minúscula, falando, os espíritos apareceram aqui. Aí bota a letra minúscula, está errado. Espírito com letra maiúscula é um ser individual, inteligente. Ele tem perispírito. O elemento espiritual, que é o espírito com letra minúscula, não tem perispírito. E quando ele falar de elemento material, é o princípio, não é a matéria. Ele não está falando de matéria. Então a gente vai ter que entender. Tem livros dos espíritos que foram traduzidos errado. Vocês poderiam até dar uma olhadinha aí. Questão 23. Como é que a palavra espírito está escrito no livro de vocês? Na questão 23. Letra minúscula. Está certo. A linha aqui está com letra maiúscula. Está errado. Pode riscar esse E maiúsculo e botar minúsculo. A minha é minúscula. A questão 23, o E tem que ser letra minúscula. Olha o que ele pergunta. Lembra que é Deus? Lembra a pergunta número 1, que é Deus? Olha como ele pergunta. Que é espírito? Ele não personaliza. Que é o espírito? Ele não está personalizando. Lembra que é Deus? Porque se você fala quem é Deus, você está perguntando o CPF. Você está perguntando o CPF. Que é espírito? Ele não tem aqui não está personalizado. É o elemento espiritual. A pergunta da realidade é: que é o elemento espiritual? E ele diz: o princípio inteligente do universo. Princípio não é o espírito. Por isso só pode estar com letra minúscula.
E algumas traduções, em alguns livros, estão erradas, como o da linha aqui. Espírito está com letra maiúscula, na 23. Tá? Mas vamos terminar aqui. Isso tudo a gente vai estudar. E a gente vai ter que entender. Oi? Porque Kardec só começa a falar de espírito, individualidade, a partir da questão 76. Até 75, ele está trabalhando com elemento espiritual e elemento material. Ele não está falando de espírito, ele não está falando de perispírito, nada disso. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Quando usa a palavra espírito, a gente tem que saber aqui que espírito é esse que eu estou falando. Se é elemento espiritual ou se é espírito individualidade. Daí que a gente diz assim, isso é pesado, é. Mas se a gente não entender essa introdução aqui, principalmente esse item 2 e o item 6, vai ficar complicado entender, estudar o livro dos espíritos, tá? Então, continuando aqui para a gente encerrar. Então, ele fala de alma, ele usou 3 termos. Alma vital, para falar de tudo, de todos os seres, assim que seria comum a todos os seres orgânicos. Alma intelectual, para todos os que raciocinam. E alma espírita, que não tem nada a ver com o espírito, com o espiritismo, doutrina espírita, e sim com o espírito, somente ao homem. Por isso alma espírita, porque o homem aí já é espírito, então ele usa alma espírita. Julgamos dever insistir, né? Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo, que é o espírito. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Então, nós vamos ter que gravar isso. Quando nós estivermos lendo um texto, a gente vai ter que pensar sobre o seguinte, essa alma que ele está falando aqui, é alma vital, é alma intelectual ou é alma espírita? Senão a gente não vai entender o texto. Então isso aqui é uma coisinha que a gente tem que voltar a entender bem. Sublinhar isso daí, que de vez em quando a gente vai ter que voltar. Ele dá uma frase aqui com a palavra alma, eu vou ter que voltar aqui para ver. Essa alma aqui é alma vital, intelectual, espírito. Ele está falando do espírito, ele está falando dos seres inorgânicos, dos seres orgânicos. E se for dos orgânicos, quais são? Então a gente vai ter que entender, lembrar bem sobre alma vital, intelectual e espírita para poder entender o texto de Kardec. E entender também que espírito com letra maiúscula é o ser inteligente, é a individualidade. E espírito com letra minúscula é o elemento, um dos elementos gerais do universo. Para não confundirmos, tá? Então são nuances que nós temos que entender. Caso contrário, a gente não vai compreender o livro dos Espíritos. Não vamos entender. E lembrar que somente a partir da questão 76, Kardec começa a estudar o ser inteligente, o espírito. Até 75 ele só vai falar dos elementos gerais do universo. Tá bom? Foi pesado? Foi complicadinho? Um pouquinho. Mas estudar é isso daí. Tá bom? Então, a gente vai ter que entender o que... Ele mesmo fala, ele foi buscar essas ideias aí de alma vital, intelectual, espírita, para que ele mesmo pudesse compreender de que tipo de alma ele está tratando. E para que ele pudesse se fazer compreender por nós. Porque ele mostra que isso é muito complicado. Usar uma palavra para definir coisas diferentes, a mesma palavra, quando é que vai saber quando é uma coisa ou é outra? Então, ele vai usar esses recursos. Da mesma maneira que ele usou, ele disse assim, gente, vamos falar de alma quando a gente estiver falando de encarnado, tá legal?
E vamos falar de espírito quando estiver desencarnado. Ele não usou esse recurso também? Está lá do livro dos espíritos. Quando a gente fala alma, a gente está se referindo a encarnado. Quando a gente fala espírito, a gente está se referindo a desencarnado. Ele também não usou esse recurso? Também. Então a gente tem que entender isso. Senão fica complicado estudar o livro dos espíritos sem entender essas nuances aí. Eu pergunto, quantos de vocês sabiam que ele só começa a falar de espírito, o ser inteligente, a partir da questão 76? Mas Eu não sabia. não é? São coisas. E aí a gente vai começar a buscar, tá bom? Vamos devagarzinho, vai ficar meio... Tem hora que vai ficar meio pesado, tem hora que vai ficar meio leve, mas a gente vai. Ninguém está correndo atrás do diploma, não é verdade? Então vamos lá, gente, vamos dar uma paradinha aí de uns 10 minutinhos para nós podermos voltar ao nosso livro Memórias de um Suicida, tá bom? Aqueles que vão ficar conosco, um beijo no coração.